Vamos lá, Danilo, animação, hein? Oh, pelo amor de Deus. O mês é sempre muito ruim, né? Nossa senhora. Ah, ô Djalma, na edição de quando o Flash perguntar qual que é o seu poder pro Bruce Wayne, coloca lá a edição da Carolina Ferraz falando eu sou rica, tá? Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rica! Eu sou rica! Fala galera, sejam bem-vindos ao Críticos em Ação. Eu sou o Djalma Júnior. Meu nome é Celso. Eu sou o Danilo. Mais alegre, tá, galera? Que alegria! E hoje nós vamos falar sobre o hype do momento, pelo menos para quem curte filme de super-herói. O novo Liga da Justiça, do Zack Snyder. Fiquem ligados. É isso aí, galera. Acho que para todo mundo que é fã de filme de super-herói e fã da DC, de quadrinhos, enfim, só se fala nisso ultimamente, o Zack Snyder's Cut do Liga da Justiça. E aí, galera, o que vocês acharam da nova versão? Literalmente é uma nova versão, né? Posso dar a primeira pedrada? Fica à vontade. Olha a pedra! Achei uma merda. Puta que pariu. Eu vou começar com o título. Não é um filme da DC. É um filme do produtor. Cara, já começa errado. Meu Deus do céu, os caras colocam o nome do diretor antes do nome do filme, cara. Como pode um negócio desse daí? Pra identificar, né? Porque tem que identificar que esse é o corte que o diretor queria que fosse, né? Porque se colocasse simplesmente Liga da Justiça, ia ser igual o outro anterior. E aí a gente tem que identificar que são dois filmes diferentes. Que esse é o corte que o diretor imaginava de verdade, não o que saiu em 2017. Aí eu, infelizmente, eu concordo. Bom, ou eu tô muito enganado, ou ele começou com o final do primeiro. Tudo errado essas perguntas. Sim. Não, cara, a questão foi assim, os fãs que pediram na internet por meio de campanha e petição para que a Warner lançasse a versão do Zack Snyder, porque o filme de 2017 foi muito criticado devido ao que aconteceu, tanto pelo público e pela crítica, pela morte da filha do cara que acabou abandonando as filmagens do filme. Por isso, gente, não deu. Aí o Josh Whedon lá, que foi o diretor do Vingadores e do Vingadores Era de Ultron, foi quem assumiu. Mas aí, é complicado, porque um diretor tem muita... não tem a mesma visão do outro. Isso é perceptível. E não deu muito certo. Por isso que gerou tanto, né? Tudo isso daí. Por isso que o falou, pô, por que você não fez uma coisa sua, cara? Pô, faz aí, né? Faz aí. Just check. Stay frosty. Um outro detalhe de uma outra coisa que eu não gostei. O cara fez um monte de recorte no filme. O cara montou um quebra-cabeça. Tá tudo bem que ele aproveitou partes do outro filme. O problema não é isso daí. Coisas que eu não gostei. O cara fez um filme de 4 horas. Até aí tudo bem. Não, a pergunta é, precisava de 4 horas? Precisava demais, né? Precisava demais. Sabe por quê? Você tá reclamando de 4 e tá falando Não, que mas mais do que 4? Precisava de mais no sentido de que não lançar um filme só. Pra que fazer essa idiotice? De lançar um filme só de 4 horas, que na minha opinião ficou uma bosta. Porque o cara, em vez de contar a história, o cara, ele não fez uma... Assim, ele não... a história tá em ordem. Mas ele separou, por exemplo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Isso daí ficou uma merda, na minha opinião. Por quê? Vou pegar só um exemplo. Entre a parte 1 e a parte 2. Ele deixou uma lacuna ali. O que ele quis fazer? Eu não vou encher linguiça aqui, ou eu não vou contar mais, eu não vou contar como isso aconteceu, e já vamos direto pro que interessa. Cadê o meio de campo? Cadê a preparação para a continuação daquela história? Simplesmente parte 2. Aí já começa de um outro ponto, né? O cara já começa... assim, sabe o que eu entendo isso daí? Que seria assim, filme 1, filme 2, filme 3, filme 4. Porque o cara, ele contou só o principal de cada parte, mas ele não explicou a história no contexto geral, no meu modo de ver. Ele não explicou a história inteira. Ele só contou as partes que interessavam. Bom, pra mim, pra fazer isso daí, desculpa, não faz, cara. Ou faz 3, 4 filmes igual a Marvel fez, né?
Quer dizer, os filmes da Marvel foram pensados, foram, né, um amarrado com o outro, uma preparação. Já nesse daí, sabe aquele negócio, vamos tentar de novo, vamos ver se agora a gente acerta. E os filmes em volta, tipo Superman, Aquaman, sabe, não entra no contexto ali da história, sabe? Sei lá, não ficou bem amarradinho que nem ficou o da Marvel, na minha visão. Primeiro eu vou falar o que eu penso em relação a isso, e depois eu preciso te fazer uma pergunta, que eu acho que é muito importante. Eu discordo assim, no 150% de você. Eu acho que é exatamente o oposto. Esse ficou assim, extremamente explicado, tudo faz sentido, tudo tem uma explicação. Não vi que nem você falou, que a parte 1, 2, 3, 4 são de filmes diferentes. Não, é que nem os filmes do Tarantino. São atos. Ato 1, ato 2. A história é exatamente o oposto. O que não acontece no A Liga da Justiça 2017. Cara, a primeira coisa que eu vi quando eu tava vendo, mano, eu lembrei do Tarantino, cara. Então, são atos. Primeiro a gente vai. É exatamente o oposto do de 2017. Primeiro ele vai explicando o que aconteceu, pra gente entender bem o que tá acontecendo. Explica, mano, o anterior de 2017 não tem o Darkseid, não tem os elementos mais importantes desse. Tem, sabe, ele vai explicando com calma cada coisinha pra gente entender, pra quando chegar lá a partir do terceiro ou quarto, acho que é o terceiro ato, que aí eles se juntam pra começar, você já entende todo. Mano, é impressionante. Tem que cortar, cara. E no fim, no último ato, você entende que tudo se amarra. Pelo menos pra mim, foi pra mim, também. Foi o que eu entendi. Tudo se amarra em cada arco dos personagens. Não, eu também, é o que eu falei. Que nem, por exemplo, o que o Celso falou, que ele não gostou dos atos, que pareceu que são filmes diferentes. Não, eu achei que é exatamente isso. Que nem em 2017. Mano, é impressionante como, assim, um personagem que nessa versão é extremamente importante pra história, que é o Cyborg, no de 2017, ele é nada. Ele é nada. Ele é um... Você é louco. Ele e o Flash, cara. Ele e o Flash, você é louco. Se você vê o... Cara, eles têm os arcos mais importantes, eu acho até. E no anterior não tem isso. Até coisas... São os menos aproveitáveis, se você parar pra ver do grupo ali. Até coisa que, por exemplo, no anterior de 2017, quando o Flash ele vai reviver o Superman, que ele fala que ele tem que fazer aquela corrida para dar carga na caixa, quando ele chega na caixa, no de 2017 eu tô falando, quando ele chega na caixa, na hora que a caixa encosta na água, ele encosta o dedo e dá energia pro Superman reviver. Nesse aqui, ele já avisa, eu tenho medo de fazer isso, porque isso pode mexer com o tempo, isso é uma regra que eu não gosto de quebrar. Então, quando ele chega na caixa, na hora que ele chega na caixa, a caixa já encostou na água. Então, ele volta um pouquinho o tempo para dar tempo de, na hora que a caixa encostar na água, ele ativar a caixa. Por que acontece isso? Porque lá no final do filme, ele precisa voltar o tempo porque não deu certo o esquema deles. Então a gente já tem que ter entendido que o Flash ele tem esse poder de, com a velocidade dele, ele alterar o tempo e voltar. Então isso acontece lá na frente. Você é louco, cara. Foi ele que salvou tudo. Exatamente. Foi ele, da merda, foi ele que salvou ali, cara. Bicho atinge ele lá correndo lá, ele não consegue passar energia pro Cyborg, o portal se abre e o mundo acabou, se fudeu. Aí o que ele faz? Ele volta tudo. Se aquela cena que ele revive o Superman, ele não tivesse voltado um pouquinho o tempo pra gente... Se tivesse acontecido isso lá no final, a gente ia falar, mas não entendi, o Flash voltou o tempo? Mas não, eu achei que é tudo muito encaixadinho. Aí antes de a gente se prosseguir muito, que a gente acaba se empolgando e falando, preciso voltar àquilo que eu falei. Uma pergunta que eu preciso muito te fazer. Infelizmente, infelizmente não. O intuito do programa é esse, a gente falar sobre o novo Liga da Justiça contra o velho Liga da Justiça. Você falou que você achou que as coisas ficaram muito mal explicadas. E o de 2017? O que você achou? 2017 não tenho nem comentário. Aquilo não é um filme. Aquilo é uma coxa de retalho. Aquilo lá é pior ainda, na minha opinião, entendeu? Só que nesse daqui... ficou muito arrastado os negócios. Pra mim faltou, como eram 4 horas, eu queria uma coisa mais ágil, entendeu? Pra mim, eu não entendi, então eu não entendi o filme, não é possível. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Porque, eu achei uma coisa tão besta, essa questão do tempo aí, fazer uma bola de neve por causa dessa questão do Flash aí, e lá no final, pra explicar que, porra, meu... Claro, pra você dar uma importância pelo personagem, caramba. Cara, quem que era o personagem?
quem que são os personagens principais desse filme? O Aquaman ficou de escanteio. Meu, eles fizeram uma puta de uma preparação pro Aquaman e não aproveitaram o herói. Eu não achei não, cara. Não. Eu não achei, Aí, os que eram, na minha opinião, os que eram menos importantes, eles deram uma puta de uma importância. O Superman reviveu, fez aquele barraco todo lá dele lá. Meu, precisou aparecer esqueço o nome da mulher dele lá. Precisou aparecer. Precisou aparecer ela. Sabe, eu acho assim. O filme faltou motivos importantes, entendeu? Esse negócio, a questão do Flash, voltar no tempo, acionar a caixa, eu achei uma coisa tão pequena, sabe? E o Darkseid, cara, porra, o Darkseid devia ter tido mais importância, entendeu? Porque o Darkseid é o vilão supremo da DC, assim como o Thanos é o vilão supremo da Marvel. Eu acho que na Marvel o Thanos foi tão bem mais aproveitado. O problema da DC e da Marvel é que, assim, a gente tá fazendo uma comparação meio injusta, porque a Marvel já tem muito filme. Esse é o primeiro filme da DC do Liga da Justiça. Então, o Thanos, pra ser sincero com você, pra mim, tá? Eu de verdade, juro pra vocês, eu não tenho preferência entre DC e Marvel. Não, porque tem gente que fala, eu gosto mais da Marvel, eu gosto mais da DC. Não, eu gosto dos dois. A Marvel já tem uma gama de filme muito grande pra mostrar as coisas, mas, que nem, por exemplo, usando como comparação isso que você falou do Thanos e o Darkseid. Pra mim, na minha opinião, sendo o primeiro... Presta atenção que eu vou falar pra vocês entenderem. Tendo em vista de que esse é o primeiro filme da Liga da Justiça da DC, em que estão todos os personagens juntos, o Darkseid apareceu muito mais do que o Thanos na Marvel. Por quê? Porque o Thanos só virou o Thanos e apareceu bastante nos filmes depois da Marvel. Que na primeira vez que ele aparece só no final do filme também. O problema da Marvel... Depois que ele veio crescendo. O problema da DC, na minha opinião, é a DC sofre de ejaculação precoce. Por que eles não fizeram que nem a Marvel? Prepararam o terreno, depois lançaram o vilão. A pressa deles, eu não sei, eu tenho a impressão que a pressa deles é competir com os filmes de herói da Marvel. Eu não sei, é uma visão... Meu, não faça dessa maneira, não faça desse jeito. Meu, prepara o terreno, pega um arco interessante da DC, né? Eu não conheço os arcos da DC, mas pega um arco da DC igual a Marvel fez, pegou um arco para o filme final culminar numa história que já tinha no gibi, entendeu? Pega uma coisa, prepara o filme, não fica querendo... Sabe? Não, eu quero ser melhor. Não, eles acabam cagando. Mas pra mim, na verdade, é o oposto que tá falando. Pra mim, eles estão fazendo igual a Marvel fizeram. Eles estão preparando. Tanto que aconteceu. O problema é que a Marvel tem muito filme. A Marvel fez bastante filme e a DC ainda tem pouco filme. Mas que nem, por exemplo, na versão do Zack Snyder, eu tô falando. Okay. Ele cumpriu, ele manteve o nível dos outros filmes. Porque, o Homem de Aço é do Superman. Então... contou uma história, tem 2h30 o filme, contou uma história devagar, tranquila, pra gente entender tudo, a história do Superman, blá. A Mulher Maravilha, também 2 horas e bolinha de filme também, pra gente entender a história dele. E assim como na Marvel, uns filmes vão se ligando no outro, a foto da Mulher Maravilha no antigo, aí depois Batman vs Superman, a gente vê aquela foto que a gente só vai entender depois da Mulher Maravilha. E aí agora chegou do Liga da Justiça, apareceu o Darkseid, e a gente tá entendendo a história. Ele não apareceu tanto porque eles primeiro explicaram quem era o Darkseid, que ele era o mestre supremo. A princípio a gente acha que é o Steppenwolf, que é o mestre, mas não, a gente descobre que é o mestre, é o Darkseid, pra depois, no futuro, quando tiver um outro Liga da Justiça, aí eles fazem que nem o Thanos. Aí eles trazem o Darkseid com muito mais força e mostrar muito mais personagens. Eu acho que o Djalma fez isso, explicou com calma tudo. Djalma, o que eu tô falando é que eles pegaram pequenos detalhes pra ligar as histórias, entendeu? Não foram arcos importantes. Tipo a foto, na minha opinião, tá? A foto é um detalhe, sabe, irrisório. A foto, não sei o que lá. Não achei uma coisa, sabe? Agora, se fosse assim, por exemplo, vamos pegar vou pegar esse... Eu vou inventar um exemplo. Digamos assim, há um sinal de um cara que está destruindo planetas. Não sei se o Darkseid faz... Há um sinal de um cara que está destruindo planetas. Vamos investigar, não sei o que lá. E para isso eu preciso reunir uma equipe. Sabe, uma história mais interessante. Um negócio que já puxasse pro Darkseid. Agora, vamos lá. Eu vou entender se a DC começar a melhorar. Entendeu? Melhorar a questão da qualidade dos filmes. Explorar ponto de vista interessante. Eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que a diferença de pensamento do que eu tô falando, do que você tá falando,
é a mesma, nós pensamos a mesma coisa, só que pro seu ponto de vista é muito, não tá tão bem explicado como o universo Marvel, e pra mim a diferença é que o universo Marvel é muito maior, então ainda não deu tempo pra DC desenvolver como a Marvel já desenvolveu. E, né, outro exemplo que eu vou te dar, que você tá falando que você achou muito fraquinho o negócio dele voltar lá. Então, é fraquinho hoje, porque a gente tá no primeiro Liga da Justiça. Mas que nem, por exemplo, o Flash ele voltar no tempo, a gente já percebeu que ele tinha esse poder lá no Batman vs Superman. Aquela hora que o Superman, que o Batman ele tem ele tá sonhando com o mundo todo destruído, e aí ele acorda assustado e a gente vê o Flash voltando no tempo, falando pra ele, é a luz, você tinha razão, você tem que salvar a Lois, ela é o segredo, não sei o quê. E ele, inclusive, se você prestar atenção, se vocês colocarem essa cena do Batman vs Superman e ver o Flash, ele tá vestido exatamente igual, ele não tá igual o Flash do filme Liga da Justiça, o filme inteiro. Nessa cena do Batman vs Superman, quando ele volta pra falar com o Batman, e ele fala pro Batman isso, é a Lois, ele tá vestido igualzinho no epílogo, no final desse Zack Snyder, quando eles estão lá, que aparece o Coringa no final. Ele tá vestido daquele jeito, quando o mundo deu merda. Então, tipo assim, lá no Batman vs Superman, o Zack Snyder já tinha essa ideia de fazer esse epílogo do Liga da Justiça, você entendeu? Já tava no roteiro. Ele fez o Flash no final dessa versão dele, porque o Liga da Justiça é de 2017. Essa versão só foi sair agora, 2021. Então, mesmo lá atrás, mano, quando fizeram Batman vs Superman, ele já tinha ideia de fazer o Flash aparecer no epílogo da versão do Zack Snyder. Agora imagina a raiva do cara quando ele teve que sair do projeto e não usaram isso. O meu ponto de vista é o seguinte, a Liga da Justiça 2017, essa sim não explicou nada e deixou tudo que ele tinha construído pra trás. E aí saiu, pra mim, eu vejo que aí sim, lá no de 2017, que eles desfizeram, igual você tá falando, eles realmente contaram tudo por cima. Aí o Snyder pegou o projeto e falou, peraí, eu tinha uma história pra contar aqui. Tanto que eu fiz lá no Batman vs Superman, eu fiz o Flash voltando, avisando que ia dar merda, porque a Lois era importante. E aí lá no epílogo, acho que é no final do Zack Snyder agora, desse 2021, eles estão lá no fim do mundo, que tá o Batman, a Mera lá, a Mera do Aquaman, e o Flash tá com outro uniforme, que é exatamente aquele lá do... Mano, o cara tinha tudo pensado. Pra mim, é igualzinho o universo Marvel, já tá tudo pensado. O problema é que a DC não tem a quantidade de filme que a Marvel tem, então eles não conseguem competir. E outra coisa, o Flash, na série da Warner, ele tem, e no gibi também, ele tem essa coisa de multiverso, porque como ele tem essa condição de voltar no tempo e fazer, ele cria, nessas voltadas de tempo que ele dá, ele cria multiversos diferentes e acaba fudendo tudo. Eles já estão querendo fazer isso, entendeu? Introduzir a gente nas próximas coisas que vão vir. Eu acho que aí você vai entender, vai falar, tá, agora faz sentido porque que no Liga da Justiça aconteceu isso. Por isso, quando eu comecei a assistir o Liga da Justiça, eu falei pra vocês, gente, me dá uma semana, porque eu quero assistir os outros. Porque eu percebi, eu falei, mano, como eu não conheço muito do universo DC, eu falei, eu não vou entender muita coisa, eu pensei. E eu tenho a impressão que um filme vai se ligar com o outro igual ao da Marvel. Um filme se conecta com o outro de alguma forma pra gente entender lá na frente. Talvez a minha vantagem tenha sido essa. Nem você falou, então eu não entendi o filme. Não, às vezes não é isso. Primeiro que é um ponto de vista, você assistiu com a sua visão e ótimo, não tem nada de errado com isso. Segundo que como eu não tinha assistido os outros filmes, quando eu assisti o Liga da Justiça, tanto o antigo quanto esse novo, os outros filmes, O Homem de Aço, Batman vs Superman, Mulher Maravilha, estavam muito frescos na minha memória. Então eu achei muito foda, a forma como ele realmente... E eu fiquei com muita dó. Eu fiquei me imaginando na situação, na posição do Zack Snyder, como ele tinha uma história pra contar, como ele tinha um contexto onde ele ligava tudo uma coisa com outra, e no de 2017 acabaram com isso completamente. Cara, pra mim nem vale a pena ficar perdendo tempo citando o Marvel, porque não vai chegar a lugar nenhum. Até o Thanos ser apresentado demorou muito. Você falou que não ia citar Marvel e tá falando da Marvel. Não, eu não tô citando a Marvel, eu tô citando o vilão. Da Marvel. O vilão. Não, o vilão. Eu não citei a palavra Marvel. Mas que o vilão. O Thanos é da onde? Celso, você falou de tudo da Marvel, cara. O problema eu tô falando do vilão. Você não foi questionar o vilão? Eu tô falando do vilão. Eu penso assim. Você queria que o Darkseid
fosse logo de cara. Velho, não tem como pegar o Darkseid e enfiar de cara. Não, você entendeu errado, não é isso? Eu falei que o Darkseid tinha que ser introduzido na história devagar. Tinha que ter sido feito um filme explicando... Mas, e o Thanos? Quantos filmes da Marvel tinha? É Até isso o que o Thanos Djalma tava aparecer. falando pra mim. É isso que o Djalma tava falando pra mim, que eu tava contestando. Demorou muito, você acha? E ainda acho que o Snyder fez milagre em colocar o Darkseid nesse filme ainda. Pra mim, não precisava nem ter colocado. Pô, meu, aí, poxa, a questão do outro, tem Lex Luthor, cara. Tem até o Exterminador lá pra do Batman. Aí, mano, o Coringa, cara, no final aparecendo lá. Nossa, eu nem achei que ia aparecer isso daí, velho. Então, meu, você vê que tem vários arcos aí que, meu, já foi criado, estão criando. Eu, na minha visão, porra, pra 4 horas, eu acho que valeu a pena sim, viu? Isso era uma dúvida que eu queria perguntar pra vocês. Mas vocês mesmos já falaram espontaneamente, se vocês acham válido as 4 horas, entendeu? Eu acho válido, porque, cara, tem muita cena ali. É assim, uma coisa que eu acho que aproveitaram. Tanto o Super-Homem, eu gostei. Do jeito que ele voltou melhor do que no filme de 2017, ele ficou mais, né, mais porradeiro, né, a Mulher Maravilha também. Eu gostei do Superman, isso concordo. Entendeu? O Lobo da Steppe, ele foi melhor aproveitado, ele não foi que nem, se você vê no filme de 2017, meu, o cara não dá trabalho nenhum se você parar pra ver. Ele era um bebê chorão, né? Ele não tem imponência nenhuma, cara. Aqui, ele tá muito imponente, cara. Você pode ver. Ele dá conta do Aquaman e da Mulher Maravilha lá e do Cyborg de boa, velho. Ele tá, muito sarcástico também, né? Ele usa muito sarcasmo pra cima deles, de todos eles. Então, assim, eu acho que é engraçado. O único que não tem contato com ele é o Batman. É o único que não tem contato com ele. Porque até o Flash tem contato com ele. Se ele der um peteleco no Batman, ele mata o Batman, cara. O Batman mesmo falou, o meu superpoder é o dinheiro. Assim, eu achei legal também, porque aproveitaram, né? O Aquaman tem um arco melhor, o Flash tem um arco melhor, o Cyborg tem um arco melhor. Assim, eu acho que tomaram cuidado pra fazer assim, fizeram de um jeito e, pô, cara, você vê até aquela vovó lá, que é do desenho, a vovó, se você não fizer certinho, a vovó vai bater em você, né? Aquela que tá com o Darkseid lá, ela não fala nada, mas você vê que ela tá lá do lado dele, aquela vilã. Verdade. É a vovó, cara, aquela lá. E tem aquele carinha lá do lado também, que é o Saad lá, seria o exército do Darkseid, cara. Então você imagina, mano, você tem o Coringa, você tem o Lex Luthor, você tem o Darkseid, imagina se você tem uma continuação. Tem que ter, obviamente, né? O Zack Snyder, ele tem que levantar as mãos pro céu, porque, mano, se vocês lembrarem, ou quem estiver ouvindo o podcast, deixa aí nos comentários e me corrige. Mas, mano, de verdade, eu vou ser sincero, eu, assim, agora falando com vocês aqui, eu não consigo me lembrar de nenhum outro diretor que conseguiu a façanha que o Snyder conseguiu, porque, mano, ele refez o filme, ele conseguiu 70 milhões de dólares pra fazer a versão que ele queria, mano, em época de pandemia. É que ele lançou direto pro streaming, né? A gente tem que lembrar também que esse filme foi lançado direto pra streaming, né? Em parceria com a HBO, né? E se tivesse sido lançado pro cinema? Não, né? Você diz assim... Se não tivesse pandemia. Se não tivesse pandemia. E se tivesse sido lançado no cinema, como é que seria? Eu acho que o pessoal ia gostar. Porque foi o que você falou, Danilo. Ia no cinema? Existe o... Oi? Será que ia no cinema mesmo? Tem o de 2017, mas eu vou ver a versão dele. Eu acho que sim, sabe por quê? Por causa daquilo que você mesmo falou, que o filme existe porque os fãs começaram a pedir. Então todo fã que pediu ia assistir. Todo fã de verdade da DC e dos filmes de quadrinhos, essas coisas, ficou desgostoso com o Liga da Justiça. Então, se saísse a versão, o hype que ele teve, mano, de todo mundo só falando disso, pensando no mundo sem pandemia, igual o Celso falou, eu acho que com certeza ia lotar os cinemas, porque... E outra, tem aquela coisa, né, o boca a boca. Todo mundo que assistisse porque é fã ia falar, não, vamos ver se essa versão tá como a gente queria, ia passar essas informações que a gente tá passando, puto, o filme é muito foda, é outro filme diferente,
E aí ia fazer as outras pessoas e querer ir também. Tem uma coisa que tem muita cena que muda, assim, na versão de 2017, os acontecimentos. Ele muda a ordem. As ordens mudam, você lembra, puta, vai acontecer tal coisa. Será que vai? Aí quando você não, aí é outra coisa. Entendeu? E são várias coisas, não é uma ou outra, são várias. Nossa, aí quando você vê aquele verdinho lá, você nem vê, você vê que ele... E tanto que é ele que... É aquele alienígena que vai na casa da Lois Lane. Tipo, você é importante. Tanto que ele mesmo, tanto ele quanto o Batman, você vê que ele também tá por dentro da importância que ela tem. Entendeu? Exatamente. Aí o Darkseid tá atrás dele, né? Ele que é aquele esqueminha que o Darkseid tá procurando lá. Ele já destruiu não sei quantos mundos lá, que tá na Terra, que o Lobo da Steppe falou pra ele. Eu fico imaginando a cabeça, a raiva, sei lá, do Zack Snyder, que nem, por exemplo, isso aí que você falou agora do alienígena lá do... Que ele tá como a mãe do Superman pra fazer a Lois voltar. Mano, na versão 2017 não tem nada disso, cara. Nada disso. Imagina, tipo, o cara tem na mente dele uma história pra contar, pra ligar com outros filmes que vão vir com certeza, e quando ele assiste, ele fala, mano, tiraram tudo que eu tinha imaginado. Na de 2017, no caso, foi o Bruce que conversou com ela. Né? Ele foi lá, falou com ela, pra ela estar lá, né? Assim, tanto que quando eles estão na fazenda lá, ela fala, olha, agora eu vou ter que te mandar embora. E ele fala Bruce, né? Ele fala Bruce, então ele sabia. Ele fala, não, ele precisa de você, ele precisa de ajuda. E ali não. Ali ela tá ali por acidente, na hora que ele volta, né? E na hora lá na fazenda ele não fala Bruce. Ele fala, não, se me trouxeram de volta foi por alguma coisa. Ele mesmo não sabe. Você vê que ali mudou as ligações, né? O jeito que ele voltou e o jeito que ele apareceu lá, né? E aquilo que a gente conversou no começo, personagens que são extremamente importantes para essa versão estão completamente descaracterizados na outra, mano. O Cyborg nessa versão, ele é tipo meio que chave central de tudo, é ele que meio que explica as coisas pra gente. É porque a caixa tá conectada com ele, né? Sem ele ali, meu, não tinha filme, não tinha. E era o personagem mais desfavorável no Liga de 2017. Não tinha arco entre os personagens para ter um filme. É que nem uma crítica que eu vi, e até concordo, não é que o de 2017 era um filme ruim, mas era tipo uma sessão da tarde. Era o filme, talvez era o tipo de filme que nós, dos anos 80, nós três, a gente tá acostumado. Que é aquele filme que não explica muita coisa, simplesmente acontece e pronto. Cara, é um filme divertido, é um filme pra você assistir, só se divertir e acabou. Aqui não, exatamente. Cara. Aqui você se importa. Pô, o pai do Cyborg se suicida, cara. Não é? Você é louco. Então, assim, o que o pai do Flash sente pelo pai, cara. Sabe? O que o Batman também sentiu pelos pais. O que cada um sente ali, a Mulher Maravilha sente pela mãe, né? O Aquaman só teve o Aquaman, né? O pai também. Sim. Então todo mundo ali, você vê que cada um ali no fim que é aquilo ali quando tudo se liga. Você vê que mostra ali o que cada um passa com o seu familiar ali, né? Sim. Mostra meio que tipo assim, cada super-herói tem um lado humano também, né? Isso, o pai, né? O pai de cada um. Ô Danilo, eu fico imaginando se o Djalma não pode que ele é casado. Se eu e você fosse parar em Temícera, pensou? Caralho, velho. Não sei se a gente ia conseguir o que a gente queria em Temícera ou se a gente ia apanhar pra caralho também, né? E pensou? Acho que é isso aí. Eu ia ter que lavar roupa pra mulher, vá merda. Ou dá pra mim ou eu vou embora. Eu me mata. Aí, tipo... Você ia morrer, então, uma outra coisa que me incomoda muito nos filmes da DC, mas isso só não teve no filme da Mulher Maravilha, é a questão do filme ser muito escuro, cara. Eu entendo que vocês já falaram diversas vezes pra mim que é pra dar aquele ar sombrio, pra dar um efeito mais... mas eu não sei se eu entendo... eu acho que isso daí perde muito detalhe do filme, entendeu? Eu sinto assim que quando vai mostrar uma parte muito importante
ou que exija muito CG, eles tentam baratear fazendo esse tipo de coisa. E assim, se fosse um ou outro filme, é todos, cara. O Superman foi assim, o Batman foi assim, o único que não foi assim foi a Mulher Maravilha. Né? Isso aí é uma reclamação que eu já vi muita gente reclamando que realmente os filmes da DC são muito mais, assim, não só escuros no sentido igual você está falando, também, não só a fotografia dos filmes são mais escuros, como eles são mais pesados, mais dark do que os filmes da Marvel, por exemplo. Eles têm uma pegada mais pra baixo, assim. Assim, pra mim não incomoda, mas realmente é diferente. A fotografia é... Que nem, assim, eu acho, então, aí fica a questão, é pra baratear? Tá, eu acho que tem como você filmar de uma maneira escura, mas você mostrar os detalhes do filme, entendeu? Parece que eles vivem querendo esconder detalhe, cara. Eu fico puto da vida com isso. Vou ser sincero, não acho que seja por questão de orçamento para baratear, porque que nem o Liga da Justiça, o 2017 mesmo, gastou acho que 300 milhões. Você sabe, Danilo, quanto foi? Eu acho que foi 300 milhões, né? Acho que foi mais ou menos isso daí, cara. Se não estou enganado, Então, eles tinham que arrecadar 3 vezes mais na época. Então eu acho que para baratear não é, Celso. Eu acho que realmente mesmo eles quiseram inventar essa linguagem de ser uma coisa mais escura, mais... Eu não sei, assim, essa questão, assim, que nem assim, a Mulher Maravilha, o primeiro filme, e é engraçado que é a mesma diretora que faz os 2 filmes, né? Então, assim, às vezes eu acho que é estúdio, né, cara? Não é nem a direção, né? Apesar que o Snyder também foi diretor do Homem de Aço, né? A Mulher Maravilha, pra mim, desde o primeiro, ela é muito fraca. Ela deveria ser uma mulher um pouco mais encorpada. A Mulher Maravilha, ela é forte, ela é uma amazona, cara. No primeiro filme dela, parece que a roupa tava sobrando roupa nela. Nesse daqui, parece que fizeram a bainha da saia dela, deram uma ajustada no colete dela. Ficou muito ruim, cara. A escolha da atriz ficou muito ruim, eu acho. Ela melhorou pra caramba no segundo filme. Eu admito isso. Só que no primeiro filme, cara, assim, eu não sei se eu acostumei com a visão dela, né? Mas ela para uma amazona, ela não serve, cara. Ela é fraca. Ela não tem, sabe? Ela não é encorpada. Você viu as outras amazonas? As mulheres têm bíceps, tem parece uns trogloditas, as mulheres lá. E só ela que não? Eu achei que isso ficou estranho também, né? Entrando em defesa da atriz, da Gal Gadot, eu acho que talvez o que eles tenham que... Não sei, aí eu tô realmente, sabe, tipo, viajando na maionese. Talvez o que mostre isso é, tipo assim, apesar de ela ser uma Amazonas igual às outras e as outras serem fortonas, mas ela tem um diferencial, né? Porque ela tinha uma deusa, né? Sim, tudo bem. Mas ela não precisa ter um físico foda, ela é forte porque ela é que nem o Superman, entendeu? É porque nesse filme o Superman é bombadão, fortão. E tem mais que nem aquele Superman de 78 que a gente cresceu assistindo. Ele não era fortão, musculosão. É porque o Superman ele é forte, foda-se. Mesmo que ele fosse gordo, ele é forte. Ele não tomava bomba de cavalo. Uma coisa que, pelo que eu percebi, vocês não se incomodaram. Eu vou perguntar porque foi uma coisa que eu li que algumas pessoas, muita gente se incomodou e teve muito questionamento em relação a isso. Eu acho que nenhum de vocês se incomodou com isso porque nenhum de vocês comentou, mas eu vou perguntar. O que vocês acharam do formato? O 4x3. O quadro que ele usou. Deixa ele perguntar que eu não tô entendendo, Danilo. Pergunta, Gelma. Não entendi a pergunta. Porque você reparou, Celso, que o Liga da Justiça 2017, ele segue o padrão dos filmes atuais assim, de 20 anos. Que é aquele widescreen que é aberto, né? Aquela janela aberta. Uhum. E esse não, ele é quadrado, né? Igual aquelas televisões antigamente, nós crescemos nos anos 80, que as televisões eram quadradas, então os filmes eram todos quadrados. Band do sábado. Na verdade, todos os canais, né? Não, Danilo. Era moleque, era... Não, é pra lembrar mesmo. Não, é pra lembrar mesmo. E aí, nessa versão do Zack Snyder, ele usou o 4x3, né? Não percebi. Não, eu percebi, mas pra mim não incomodou, não, cara. Eu imaginei.
imaginei que isso não tinha incomodado vocês, porque a gente não... Pra mim também não incomodou. Eu, de verdade, eu só levantei essa bola porque foi uma coisa que eu vi algumas pessoas comentando na internet, falando do formato. Por que será que ele fez nesse formato? Eu acho que ele não tinha o que fazer, cara, na boa. Você é diferentão. Aqui. Eu vou ser sincero com vocês, viu? Eu vou usar rosa hoje. Eu vou ser sincero com vocês. O que eu li, ele falou uma coisa, mas eu vou ser bastante sincero com vocês. Eu acho que lá no fundo, é o que vocês falaram. Porque a explicação que eu vi dele na internet, do Zack Snyder, é que ele quis fazer uma coisa mais quadrinho mesmo, que nos quadrinhos tende a ser ser tudo quadrado, os quadrinhos serem quadradinhos nas HQs, entendeu? E assim ele consegue explorar melhor o personagem de corpo inteiro. Foi o que ele explicou. Mas pra mim, é o que vocês falaram. Quando eu ouvi isso, eu falei, mano, balela. Ele fez porque ele quis ser o artistão. Ele quis ser o diferentão. Isso, Eu fui o primeiro que fez isso. Vou inovar. Alguém vai copiar essa merda aí. Eles vão falar assim, é vintage, isso daí é vintage. Isso, Meu, o ego desse cara deve estar lá nas alturas. Porque não é um filme da DC, é um filme do Jack... Nossa, não consigo falar o nome. É um filme desse cara, não é um filme da DC, é um filme meu. Eu sou um fodão, eu vou inovar. Ele tem carta branca lá, que nem o Nolan tinha. E complementando o que o Celso falou, não só o ego dele deve estar lá em cima, no sentido de que é o que o Celso falou, que é um filme dele, não é da DC, é dele, e ele também deve estar lá em cima, nas alturas, porque, tipo assim, isso só aconteceu porque os fãs quiseram que ele fizesse isso. Então, tipo, o cara tá se sentindo foda. Só que, na verdade, Celso, eu acho que o Zack Snyder, ele só conseguiu fazer a versão, enquanto tá todo mundo falando aí que o Zack Snyder fez a versão nova porque o povo ajudou, porque o povo isso, o povo aquilo, na verdade, Celso, eu e você que tem que pular na frente, eu e você, o Danilo nessa parte ele nem pode falar nada, mas eu e você temos que pular na frente e falar, sabe o quê? Que o sucesso do Zack Snyder está diretamente ligado com zumbis, porque o primeiro filme dele que fez ele estourar pro sucesso e fazer sucesso foi Madrugada dos Mortos, né? Isso que eu ia falar. Entendeu isso aqui. Aí, mas aí tem outra coisa. Aí o que aconteceu? Ele fez sucesso, começou a fazer um filme bom, 300, não sei o quê, e aí ele começou a dar uma caidinha. E aí quando saiu Liga da Justiça, meio que ele foi pra vala, porque todo mundo falou, até todo mundo sabia por que tinha acontecido o que aconteceu, que ele perdeu a filha dele. Eu já sei o que você vai falar. Todo mundo ficou metendo pau. Aí sabe o que ele fez nesse meio tempo antes de fazer o Liga da Justiça, ô Celso? Ele filmou um filme de zumbi pro Netflix que vai sair. Então ele foi lá, voltou às origens dele, filmou um filme de zumbi pra dar uma revigorada e voltou com Liga da Justiça foda, tá vendo? É os zumbis que faz ele ficar forte. Eu tava sabendo disso daí já, eu vi uma matéria disso daí. Eu não sei, vocês gostaram mais do que eu. Pode ser que lá na frente eu mude de opinião. Qual o ponto forte na opinião de vocês pra esse filme aí? Todos os heróis, você se importa, eu pelo menos me importei com todos os heróis, no seu devido tempo, no seu tempo de tela, quando teve naquele momento, né? Pô, meu, que merda, né? E uma cena que eu achei muito foda foi aquela do Batman atirando e todos eles atravessando, né? Menos o Super-Homem na hora, né? Aquela parte lá foi da hora. Pô, da hora aquela cena, hein, cara? Que dá aquela câmera lenta, né? Ah, sim, é muito foda. Pô, cara, aquela cena ali ficou... Só faltou o Super-Homem, né? Mas, pô, ficou muito da hora, velho. Ali ficou, porra, meu... Eu achei mais da hora que Vingadores, ô! Eu estou sentindo uma treta! Então, assim, sei lá, velho. Teve seu momento da hora, né? Se comparar um filme e achar que foi melhor que Vingadores, olha, você conseguiu achar uma feira, parabéns. Eu não sei, cara. Eu sou o contrário nisso daí. Os Vingadores, eu acho que eles ficam melhores nos filmes solos. Eu não vejo graça neles juntos. Não vejo graça. Aqui não. Aqui eu já acho legal ver eles juntos e não eles separados, os heróis da... E eu achei da hora que, tipo, aquela hora que o Bruce Wayne chegou lá e falou, ó, tipo, agora eu quero montar uma sala aqui com 6 mesas, 6 cadeiras, né? Pode ver. E a Mulher Maravilha não, mais cadeiras. Porque eles têm intenção de fazer, né, aquela ali a sala da justiça, né? Então provavelmente, cara... Se já tá o Marciano ali, velho. É verdade. Vai ser muito maior que Vingadores.
O problema é a coordenação da vai ser DC, né? Tudo bem, vai ser difícil. Tá beleza. Vamos ver, né? Foi aquilo que eu expliquei pra vocês. Eu acho que, pra mim, o maior ponto forte do filme é essa versão, né? Como ele ligou as coisas uma com as outras e ele se deu o tempo de contar a história com tranquilidade para a gente entender uma coisa que não acontece no de 2017, a gente realmente entender o contexto de cada coisa, e ele se explicou em relação aos outros filmes, ao Batman vs Superman, coisas que acontecem, ao Homem de Aço, coisas que aconteceram, aqui foram explicadas, e a gente já percebe que ele colocou as coisas de uma forma para os próximos filmes, para a gente ir entendendo os próximos filmes. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei. Aproveitou até o Jared Lerdeza lá, porra, pra interpretar ainda. Se o Celso perguntar agora qual que a gente acha que foi o ponto fraco do filme, ponto ruim do filme, eu já vou responder isso que o Danilo falou, o Jared Leto. O Lerdo lá. Eu detesto esse cara como Coringa, mano. Detesto. Você tá falando do Coringa do 2 lá? Do Batman 2? Não, do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Tá. Não. Não, sinceridade, eu fiquei meio assim. É um Coringa ruim? Não sei, cara, porque a gente vê três tipos de Coringa. O engraçadinho, do primeiro lá antigo. A gente viu o sério e viu o malvado, porque, tipo, o primeiro é engraçadinho. O segundo, eu não acho ele engraçadinho, não. Não, o primeiro ele é engraçadinho. Eu acho ele bem... Eu achei ele engraçadinho. Eu acho ele bem psicopata. Não, mas tudo bem, mas ele é o que faz, assim, a parte engraçada, entendeu? Eu acho que em relação aos outros, eu entendo o que o Celso quer dizer. Ele é o mais cartoon, ele é o mais... Jeepzinho, quadrinho. Claro, Tim Burton, não tem. Sim, vai por conta do contexto que ele foi inserido, com certeza. Pra mim, era outra época, né? Pra mim, o segundo Coringa é o melhor que morreu, infelizmente. Ele era o melhor. Caralho, todo mundo fala isso, eu acho ele mó, mas tudo bem. Cara, ele misturava a parte... Olha só, ele pra mim é a mistura do Coringa engraçado com esse Coringa do Esquadrão Suicida. É o cara que ele sabe ser engraçado e sarcástico e malvado ao mesmo tempo, entendeu? Eu achei que ele ficou bem no meio. Pra mim, ele era o Coringa perfeito. Esse novo Esquadrão Suicida aí, eu não achei ele ruim. O propósito dele, ele é um Coringa mais novo, ele tá numa outra realidade, entendeu? Igual os outros, tudo bem. Mas, sei lá, na realidade dele, ele calhou bem pra mim. Ele é bom ou não? Eu gostei. Na história do Esquadrão Suicida, eu gostei. Você sabe de uma coisa que você falando agora aí me ajudou a explicar o que eu não gosto dele? Porque uma coisa que eu gostei que você falou, e eu concordo assim plenamente com o que você falou, é exatamente isso, Celso. Todos os Coringas que já passaram tiveram uma personalidade. Ainda que fossem diferentes, que nem, por exemplo, teve até um que você não citou, mas eu acho que também é importante pra história do filme solo da dele, série. Né? Não, da série. Da série lá, do Batman Galhofa lá. É zoadinho, mas a época era outra. E o Coringa do César Romero é icônico, tá lá. E cada um tem uma personalidade, é exatamente o que você falou, eu concordo. Um tem personalidade mais cômica, o outro tem personalidade mais séria, mais psicopata. Aquele filme solo dele com o Joaquin Phoenix. É o Joaquin Phoenix, né? É, o Joaquin Phoenix. É isso. Joaquin Phoenix, ele é o mais, assim, dramático, é o mais, assim, real de todos eles. E aí você acabou me abrindo uma coisa que é exatamente por isso que eu não gosto de Jared Leto. Pra mim, de todos os Coringas, ele é o único que não tem personalidade nenhuma. Ele é só, tipo, eles colocaram lá um Coringa com os dentes de ouro, todo tatuado, o Coringa mafioso, e não tem personalidade, ele não tem uma essência. Ele é o Coringa de Coab, tá ligado? Ele é o Coringa de Coab. Olha o Danilo. Você mora na frente de uma Coab, Danilo. Que quebrada, velho. Você mora na frente de uma Coab. Eu moro na Zona Leste, mano. Vemos. O mais realista pra mim, é o Heath Ledger, o que morreu. Ele é o mais realista pra mim. Ele tá pertinho do que pode ser uma pessoa. O primeiro, o Jack Nixon lá, ele é o Coringa que ninguém nunca seria daquele jeito. Ninguém. E esse terceiro aí, meu, que polícia que pegaria esse cara, meu? Ele tá dentro de uma realidade também. O do Jack Nixon precisava de um regime, cara.
Oxi. O Danilo, é um preconceito. Ó, Danilo, eu sou gordinho, o Djalma também, um pouquinho abastanjado. Esse Acho é da que você- Copa. Você fica na miúda aí, viu, Magrelo? Eu não entendi por que o técnico de um regime, cara. O do Hitler lá, ele era meio. Ele era um drogado, ele era maconheiro, né? Esse é da Coab, né? Esse outro aí, o Dente de Ouro aí. Ô, Danilo, Fala. uma coisa que eu admiro demais em você. Uma coisa que eu realmente admiro demais em você. Qual que é, Como velho? você consegue, em algumas palavras, assim, fazer um show. Escrotizar tudo, cara. Você foi tudo, cara. Você foi contra os gordos, contra os... Ai, caralho. Um é gordo demais, o outro tá com raiva, o outro é muito... Outra coisa que eu tenho pra falar é que eu não consigo ver dessa forma, cara. Pra mim, esse é o Liga da Justiça 2. Entendeu? Como que você pode apagar um filme do nada? Se apagar um filme. O de 2017 não existe. Vamos só considerar isso daqui. Gente, já era. Então, assim, eu achei isso um absurdo. Os caras, em vez de chamar Liga da Justiça 2, ou chamar sei lá, nova Liga da Justiça, Liga da Justiça ou Reboot, o diabo que fosse, entendeu? Eles chamam Liga da Justiça do Jackson. Não consegue, né? Esse diretor aí. Meu, como pode, cara? Eu sei, eu não consigo falar o nome de diabo. Ô, Celso, eu vou ser sincero com você, hein? Eu tô achando que a sua indignação não é o fato do nome do diretor estar no filme. Você tá indignado que, como você não consegue falar o nome dele, você tem que falar o nome dele e tá te atrapalhando. Então você foi contra isso. Se fosse assim, Liga da Justiça do João, você ia falar: não, beleza, pode pôr, é João, é fácil. O problema é que é Zack Snyder. Zack. É a pronúncia. É a pronúncia. Eu tenho que ver como que tá escrito pra poder falar. Deixa eu procurar aqui na internet. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar lento, pelo menos. É só pra você lembrar do Zacarias, Zack. Entendi. É seu parceiro, não precisa falar o nome inteiro. Pode falar que é seu parceiro, fala que é o Zack, filho do Zack. Fala que Ô, é o Celso, Zack. você me deixou chateado, cara. Você devia ser o primeiro a proteger o Zack Snyder. Ele é o diretor de Madrugada dos Mortos. Não, cara, isso prova que ele não serve pra fazer outro tipo de filme, a não ser filme de zumbi. É isso que eu queria falar. Ah, 300 é bom. Não, ok, 300 é bom. Não, é que 300, sabe por que eu acho ele bom? Ele trouxe uma nova forma de filmar. Sim. Ele trouxe uma nova forma de filmar. E ele é bom nisso daí. Ele é bom Ele nisso. conseguiu um fato histórico que ele conseguiu reproduzir no cinema uma história em quadrinho em perfeição. Porque, mano, é igualzinho o quadrinho, mano. Impressionante, o bagulho é igualzinho o quadrinho, velho. Ele tem talento, ele tem muito talento, cara. Mas... Sabe outro filme que eu gosto dele também bastante? Watchmen. Ele é o diretor do eu vi Watchmen. esse filme. É baseado num quadrinho também. Quadrinho também, Ele conseguiu adaptar filme longo pra caralho também. Pelo amor É de um Deus. filme longo e é uma história difícil de contar, hein? É, bastante. É uma história complexa esse quadrinho aí, não é? Eu não li muito, eu li um pouco da história, mas eu sei que é uma trama... Não é pra criança esse quadrinho. Não. Eu não curti, eu só não curti muito porque é bem político. Eu não quero nem o V de Vingança. Puta, detestei o V de Vingança, cara. Agora, eu tenho uma coisa pra perguntar pro Celso. Você não tendo gostado do Liga da Justiça, mas ainda assim você consegue responder a mesma pergunta que você fez pra gente? Alguma coisa de bom que você tenha tirado do filme ou não? Realmente não tem nada que você tenha achado que... Não, você respondeu isso daí pra mim. Assim, ter uma esperança que lá na frente isso vai melhorar. Pensando do jeito que você falou, isso dá uma esperança. Agora, individualmente, os filmes individualmente, eu gostei do Superman, a história do Superman ficou legal, e a história do Batman. A história do Batman, todo mundo criticava inclusive eu criticava o nome do ator, o Ben Affleck. Eu achava que ia ser um Batman também, né? Mas, cara, eu nunca fui assim, pô, o Ben Affleck não vai prestar. Eu sempre falei assim, vamos esperar pra ver. O primeiro Batman lá, o antigão, era um cara baixinho aqui. O Batman do Nolan foi um puta do... O ator era bom,
Então, quer dizer, o ator não era conhecido, mas o Batman da hora, né? Tirando os Batman, o Batman da bundinha lá, o Batman do... Não, pelo amor de Deus. Tirando esses Batman aí, os caras depois fizeram fazer história, entendeu? Mas o melhor Bruce Wayne, né, pra mim, o Batman é o cara que faz o Batman da bundinha. Aquele ali é o mesmo Bruce Wayne que eu vi até hoje. Qual? O Batman da bundinha? Aham. Qual que é aquele ator loiro lá que fazia o Bruce Val Wayne? Kilmer? Meu, pra mim é o melhor Bruce Wayne que eu já vi. Ah, é? Ele tinha um estilo de cara sério, entendeu? Ele era aquele cara que, pra mim, ele passava despercebido. Pô, eu não via que aquele cara era o Batman. Como é que eu vou explicar pra vocês? Não é a personalidade. Eu gosto de todos os Batman. É mais ou menos igual o Coringa, entendeu? Eu acho que cada Batman, na sua época, teve a sua personalidade. Foi o que o Celso falou, do Michael Keaton lá de 89, ele era pequenininho, mas pra mim funciona. Pra mim ele funciona como Batman. O Christian Bale também funciona pra cacete como Batman. Agora o Ben Affleck, que é o que o Celso falou, todo mundo meteu o pau, e eu vou ser sincero com você. Eu não só gostei dele como Batman, Bruce Wayne, eu gostei pra cacete dele. O visual dele, sabe, o vestido de Batman, o figurino de Batman, desse Batman da DC novo, eu acho um dos mais foda, mano. Eu acho o mais parecido com o quadrinho, porque ele é todo tipo tarracado, assim, sabe, tipo fortinho, assim, mano. E aquele morcegão gigantão no peito dele, assim. Ele é completamente diferente dos outros Batman. Eu acho esse, de todos os Batman, não, o visual dele eu acho o mais parecido com os quadrinhos, mano. Eu gostei, então. Eu Você que é fã de Batman, o que você acha? Mas com relação ao quê? Ao quê? O uniforme, o ator? Você também foi um daqueles que quando ficou sabendo que o Ben Affleck seria o Batman, você torceu o nariz e depois acabou gostando, ou você nunca nem ligou pra isso? Tipo assim, o Danilo falou mal do Ben Affleck. É que tipo assim, o meu problema é o Ben Affleck, né? Esse é o problema. Cara, eu não gosto dele. Eu não gosto dele, cara. Você entendeu? Eu nunca gostei. Isso não foi do porquê do Batman. Há anos eu já não. Você entendeu? Eu penso, mano, esse cara atrás das câmeras deve ser um escroto, velho. Entendeu? Não sei. Eu não vou com a fuça. Se fosse um cara que eu encontrasse, eu não sei, eu não vou com a fuça dele, entendeu? Mas o fato de você não gostar dele como ator te atrapalha no filme, cara, Batman, ou você acha que vai, que de boa, que funciona? Ah, eu gostei, cara, gostei dele, sim. Achei da hora o jeito dele, porque ele que reuniu o grupo, né, cara? Ali foi ele que acreditou, né? Se não fosse ele, não tinha acontecido tudo no mundo, tinha ido pra vala, né? Tem que... Mas pra mim, o melhor Batman é o Michael Keaton, né? Pra mim, sempre mais gosta, né? Cara, pensa no Batman que é o mais dark, velho. Pra mim, ele é o... Ah, não, cara, aquela caverna, cara, aquilo lá pra mim é aquilo lá, velho. Não tem nem luz, sei lá. É que o Tim Burton fez de um jeito, cara, que não sei. Nenhum conseguiu ser tão dark. O Tim Burton deixa tudo dark, cara. Inclusive a fábrica de chocolate. Todo filme que ele botou a mão, meu, Alice no País das Maravilhas, meu, ele deixou tudo dark, cara. Eu acho que nenhum conseguiu chegar perto do que ele fez ali. Eu acho que é exatamente o que o Celso falou. A questão aí, não desmerecendo o Michael Keaton como Batman, longe de mim, porque eu gosto bastante. Mas pra mim é o que o Celso falou. A questão é que independente de quem fosse o Batman ali, a linguagem do Tim Burton já é de ser sombrio. Então encaixou perfeito. É que assim, velho, no Batman Retorno ele tá mais solto, né? Você pode perceber, né, no Batman Retorno. No primeiro não, assim, ele tá se acostumando ainda, né? Em parte porque foi muito difícil, né? Com exceção do primeiro Batman, que é esse que você tá falando, os outros, eles foram estragados porque os caras queriam contratar pessoas famosas, ou para fazer o vilão ou para fazer o herói, né? O do Nolan deu certo porque o Christian Bale ele não era tão conhecido. Ele tinha feito alguns filmes que não era tão conhecido. O Ben Affleck, ele era conhecido, mas ele estava meio apagado. Eu acredito no seguinte, que a gente tem... esquece ator famoso para fazer filme de herói. Pega um cara que se encaixe no papel,
Cara, faça uma pesquisa com as pessoas e transforma aquele cara. Gaste na produção, não gaste no ator. Que a gente viu, né? O vilão do Arnold Schwarzenegger, do Batman, o Homem de Gelo, tentaram investir tanto nele, na hora que o cara bateu a porta lá, o gelo balançou, cara. Eu achei aquilo complicado. Mas eu achei ele engraçado como vilão, cara. Isso que é da hora. Mas Batman não é um filme de comédia, Batman é um filme de série sombrio. Mas assim, aqui no segundo filme, ele é sombrio, ele é um filme, né, o Retorno, né? Mas só que o primeiro ainda é mais, cara. É que eu acho que o Tim Burton... Não defender o Batman é o fim do mundo, né? É que o Tim Burton quis deixar, acho que ele mais solto, né? Já quis deixar ele mais à vontade, né? E os vilões também, né? Sabe o que eu acho que aconteceu também, cara? Na verdade, isso aí eu até vi um documentário, tem até no YouTube, se alguém quiser assistir. Aí pode pesquisar que vai achar. Tem no YouTube um documentário sobre a produção do Batman, os antigos, quando voltou em 89. Porque a referência que todo mundo tinha, que nós, crianças da época de 80, a referência de Batman que a gente tinha era só do Adam West, aquele Batman galhofa dançando. Era essa a referência do Batman que a gente tinha. Então, quando chegou no Tim Burton, foi outro mundo pra gente. E uma coisa que documentário, talvez tenha acontecido, talvez não, foi o que aconteceu, porque inclusive foi por isso que o Tim Burton foi tirado do terceiro Batman. Eles já estavam planejando o Batman 3 com o Tim Burton, mas ele foi tirado. Por quê? Dinheiro. Porque o que os executivos queriam, querem até hoje, lógico, né? Era o quê? Pegar os elementos do Batman e transformar em brinquedo. E não tinha como fazer brinquedo dos personagens do Tim Burton. Eu gosto daquele Batman antigo, mas eu acho que ele foi bom naquela época. Hoje ele já não é mais bom como eu achava que ele era pra mim. Mas é porque a época mudou. Apareceram filmes mais reais. O do Nolan substituiu muito bem aquele Batman pra mim. Não, é verdade. Isso que o Celso falou, é uma verdade. É assim, outra coisa que também talvez explique um pouco essa mudança do Batman do 1 pro Batman Retorno, seja por causa da transição de década, né? Porque o Batman primeiro, ele pegou o finalzinho dos anos 80, ele é de 89. Então ele ainda pegou aquela coisa dos anos 80. O outro é de 92. Então ele já pegou uma década seguinte que já as coisas já estavam mudando, a linguagem no cinema estava começando a mudar. Então é muito legal você ver isso. Principalmente hoje que a gente é mais velho, que a gente consegue ver essas coisas, eu acho bem interessante se assistir e ver isso, ver a transição de décadas. E o que eu acho mais interessante ainda é pensar que o que a gente gosta hoje, que nem, por exemplo, Vingadores, Liga da Justiça, hoje a gente acha que não, mas pode ter certeza que vai ter uma transição. Daqui a 10, 20 anos, a linguagem de filme do cinema vai ser diferente. Então, Eu vou dar um exemplo muito bom. Eu sou o mais velho aqui de nós, mas você pegou um pouco também, Djalma. Você vê a evolução dos videogames, cara. Eu joguei Atari, cara. Porque você jogar Atari pra jogar hoje antes você precisava reunir os seus amigos em casa pra jogar. Hoje não. Você passa na puta que pariu, o cara joga se você tiver. Lá da China você joga um cara aqui do Brasil. E outra coisa, pessoal, eu não digo só isso não, em relação, porque tipo assim, que os jogos mudaram pro que era na época do Atari, do Super Nintendo, os jogos mudaram, os gráficos mudaram pro que é de hoje, isso aí é visível, isso aí não tem como negar, tá óbvio. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante que mudou pros jogos da nossa época? Até isso aí até o Danilo pegou essa fase. Até nisso, é por isso que as pessoas brincam que, tipo assim, a gente dos anos 80 e 90, a gente é raiz e hoje em dia a molecada é tudo Nutella. Porque até isso, até a essência do jogo mudou. Por que eu digo isso? Por exemplo, não é só os gráficos que mudaram. Naquela época que a gente jogava videogame, a gente realmente, vocês vão lembrar disso, a gente realmente jogava o jogo com o cu na mão. Porque se você morresse, acabou, você tinha que voltar o jogo todinho de novo. Justamente, hoje não, você não foi, é vida infinita. Exatamente. Virava madrugada pra fechar um jogo. Às vezes ficava. Não tinha pra salvar no meio do caminho, não. Você tem que ir no começo ao fim com 3 vidas.
Exatamente, a molecada de hoje em dia não sabe o que é você jogar um jogo. Mano, sério, de verdade, eu não preciso ir tão longe assim, não preciso ir tão lá pra trás. Eu nem vou falar da época do Super Nintendo, na época do Mario Bros, do Atari mesmo que o Celso falou, que aí não vou nem falar nada porque a Atari nem tinha final, porque hoje em dia todo mundo fala, fechei o jogo, terminei o jogo, mas naquela época não existia isso. Mas assim, eu não lembro, não sei vocês, mas que nem, por exemplo, quando lançou o PlayStation, que aí veio com Memory Card, pra mim aquilo era um mundo que eu tinha aberto na minha vida. Detalhe, eu nunca mais vou esquecer, não sei se vocês passaram por isso, mas eu nunca mais vou esquecer, porque pobre, né, nunca tem dinheiro pra nada. Mas é verdade, né, Rami? Quando eu finalmente consegui comprar o PlayStation, eu lembro direitinho que eu tinha um PlayStation, mas eu não tinha dinheiro pra comprar o memory card. Eu também tava na mesma situação. Então você deve ter passado por isso que eu passei, que a gente passou, Celso. Quando eu fui jogar o Resident Evil 3... Eu queria terminar e não conseguia. Na hora que é Nemesis, né? É. Na hora que o Nemesis aparecia, mano, sério, às vezes eu jogava de pé, mano. Me dava um susto, eu pulava do sofá assim e jogava de pé suando. Você sabia que isso, cara, acabou, filho. Acabou. Vai ter que começar tudo de novo. Como se não bastasse hoje em dia você ter a opção de o jogo ir salvando automaticamente tudo que você vai fazendo, o jogo já vai salvando, como se não bastasse ter esse detalhe, ainda tem uma outra coisa. Você tá jogando nos jogos de hoje em dia, você tá jogando, quando acontece uma coisa muito terrível que vai acontecer, o jogo ele fica em câmera lenta, aí ele te mostra na tela o movimento que você tem que fazer com o joystick pra você dar aquele golpe, mostra qual que é o botão que você tem que apertar. O quê? Eu lembro como se fosse hoje, como eu me matei pra descobrir, sem contar outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, que hoje em dia tem internet, na nossa época não tinha, né? Eu quase morri, eu quase tive que vender a minha alma pra entender como é que dava um friendship no Mortal Kombat. Como dava um babalete Mortal Kombat, que até você entender que para dar um friendship você não podia usar botão de chute ou de soco, só tinha que usar botão de chute para conseguir efetuar o babalete, o friendship no final do jogo, até você entender isso, filho. Eu ficava assim, alugo um jogo ou compro a revista para descobrir um golpe novo. Exatamente. Se eu comprar a revista, esse final de semana eu não tenho um jogo novo para jogar. Às vezes só consegui no mês seguinte. Bom, mas é isso aí. Vamos para as notas. E agora, aquele momento crucial do Críticos em Ação, onde nós vamos dar a nossa nota para o... Vou falar bem pausadamente para o Celso se morder de raiva. Vamos dar a nossa nota para o Liga da Justiça do Zack Snyder. Agora eu sei falar. E aí, qual é a sua nota? Puta, vocês querem saber a minha nota primeiro mesmo? Ó, em vista de tudo que a gente falou, e por eu ter um pouquinho de esperança, e você ter me convencido a acreditar que tudo pode melhorar, eu vou dar 3 canecas. Eu vou ser sincero, Celso. Pelo que você falou, eu achei que ia ser menos. Tô feliz com 3 canecas. É que você mudou um pouco a minha visão. Tá vendo? O Zack Snyder tá me devendo essa. Foi porque você falou do filme de zumbi, tá ligado? Aí ele levou em consideração, puta, o cara vai fazer pelo Também. O cara vai fazer um filme melhor, né? A memória afetiva dele lembrou dele assistindo Madrugada dos Mortos, aí ele... E, ó, juro por Deus, cara, eu assisti esse filme ontem, chama na Amazon. E você, Danilo, qual é a sua nota pro Liga da Justiça do Zack Snyder? Snyder Cut. Zack Snyder. Eu sei falar agora, tá? Zack Snyder. Então, aí meio errado ainda, né? Ô, Danilo, peraí, o Zack Snyder. Que nome que o Danilo não conseguia falar? Você lembra, Djalma? Tinha um nomezinho aí que eu não conseguia. Stephen King. Nossa, crédito. É o King lá. Ele faz. É o Stephen King. É o Stephen King. Lembra, Danilo, como é doído? Ah, esse ferrar. E minha nota é 10 canecas, né? Como eu falei. Não, só vai até 6. Vai até 6. Mas é 10. Então, Não, assim, vai até 6. Faz o favor da sua nota dele. Foi 10? Foi 10? 6, vai. Não, 6.
6 não, 10. Outra coisa que eu tenho que levantar e aplaudir o Danilo de pé. Ele consegue ser o extremo, né? Ou ele fala que não vai dar nota nenhuma, a gente fala, não, Danilo, tem que dar pelo menos uma, Danilo. Não, eu vou dar, é 0. Não existe 0 caneca, Danilo. Não, É a minha nota pra Lovecraft isso aí de gravar. Não, é 10. Não, só existe até o 6, Danilo. Não adianta. Não parece, né? Bom, a minha nota para o Liga da Justiça é 5 canecas. Só, desculpa, preciso corrigir aqui, dá licença, Celso. A minha nota para o Liga da Justiça é versão Zack Snyder. É 5 mas deixa eu- canecas, muito foda. Mas deixa eu perguntar pra você, Djalma, mesmo com o Jared Lerdo, Mas é porque ele tá só no final, né? mas não irritou ali, não? Não, irritou, por isso que não vai ganhar 6, entendeu? Tá vendo? Ah, Sua puta vendida. você que tirou. Ah, não, Djalma, ô Djalma. Não, mas eu assim, que nem 5 canecas, puta, é um puta filme, Danilo. Eu acho que 6 canecas é uma obra-prima. Eu não acho que. Eu achei muito bom, de verdade. Eu gostei pra cacete do filme. Mas eu não acho que ele chega à obra-prima. Porque, pra mim, é esse o conceito das notas do criticação. A 6ª nota é a nota. Não há melhor forma do que terminar uma criticação do que dessa forma. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu tempo. Não esqueçam, por favor. Implorando é foda, né, mano? Quando a gente vai sair daqui, implorar é foda. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque é aquilo que a gente sempre diz. Pra vocês é um clique, não faz diferença nenhuma na vida de vocês, mas pra gente faz uma diferença absurda. A inscrição no canal e o joinha. É o pão torrado do dia seguinte. Exatamente, é o pãozinho. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo na bunda. Tchau.